Amém. Hoje mais uma mensagem com o tema do mês, orações perigosas. Não se preocupe, porque a oração mais perigosa já passou, foi hoje pela manhã com o Lucas. Quebranta-me. Eu creio que pouquíssimos irmãos tiveram coragem de fazer essa oração hoje pela manhã, porque ser quebrado por Deus dói. Passamos pelo sofrimento, por frustrações, mas à medida que temos esta coragem, Deus faz algo tremendo em nossas vidas, algo completamente superior ao que já existia. Então o que eu vou pregar hoje já está no nível mais fácil, mas mesmo assim vai ser um desafio para o seu coração. E o texto que eu escolhi para dar base à minha mensagem é o texto de João, no capítulo 3, do 25 ao 30. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então hoje você vai ser desafiado também a ter coragem de fazer esta oração: esvazia-me. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. E essa oração é uma das orações mais difíceis de se fazer. Por quê? Por conta da nossa natureza humana. O que levou a humanidade a cair? O que levou a humanidade a pecar? O que levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus? Foi a possibilidade de serem grandes como Deus. E queridos, desde a tenra infância nós fazemos o máximo esforço para sermos notados, o máximo esforço para sermos reconhecidos, o máximo esforço nós fazemos para sermos elogiados, para sermos premiados. E eu vou dizer uma coisa: nós temos um desejo tão grande disso, que nós até cometemos pecado para que consigamos ser reconhecidos. Por isso, pedir a Deus para que nos tire de cena, pedir a Deus para que nos esvazie, vai frontalmente com aquilo que queremos e desejamos, de acordo com o nosso eu ou com a nossa natureza humana. E não adianta, né? Sejamos sinceros aqui, somos adultos. Quem não quer ser elogiado? Quem não quer ser notado? Nós queremos estar em evidência, porque isso satisfaz o nosso ego. Aí talvez a gente queira amenizar e nós apelamos então para a psicologia, porque a psicologia diz que isso é importante, porque trabalha a nossa autoestima. E a psicologia não dá a isso o nome de pecado, mas de autoestima.
O fato é que o nosso rei, ele deve ser o nosso parâmetro. Jesus é o modelo de ser humano perfeito. E eu pergunto para você, Jesus precisava de elogio para aumentar a sua autoestima? Muito pelo contrário, Filipenses 2:5 adiante, Paulo nos orienta: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Jesus, ao invés de reivindicar a sua posição divina, ele esvaziou-se. A teologia chama esse processo de kenosis, de autoesvaziamento. Ele era Deus, o Deus Filho, que estava ao lado do Pai na glória, e ele se diminuiu para caber no ventre de Maria, caber num corpo, para se tornar humano. Esvaziamento. E queridos, isto é evangelho. Menos que isso é religião. A religião sim quer lugar de honra. A religião sim quer lugar de destaque, de glória. É só nós olharmos para os evangelhos, como os fariseus se vestiam, com seus filactérios, com as suas roupas chamativas, oravam nas esquinas, oravam alto para aparecer, queriam ser vistos, queriam ser notados. Isto é religião. E às vezes nós temos muita religião dentro da igreja. Ô pastor, cadê aquela mesa que eu doei para a igreja? Era para estar aqui, ó. Quem tirou? Quem mandou tirar a mesa que eu dei para a igreja? Isso acontece. Religião. Deu, mas controla. Deus deu, mas exige que fique aonde. Isso é religião. Toma lá, dá cá. Isso não é evangelho. Então fuja disso, meu querido, minha querida. Isso é pura religiosidade. Evangelho é outra coisa. Evangelho tem um caminho contrário. Evangelho tem o caminho do esvaziamento. João Batista responde de bate-pronto, sem titubear. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Este é o apelo desta noite ao meu coração, ao seu coração. Esse é o desafio de você orar com coragem nessa noite. Esvazia-me, Senhor. Só assim você poderá ser cheio de Cristo e manifestar o bom perfume de Cristo e ser um vaso de honra para a glória de Deus. Quando nos esvaziamos, nós saímos da frente, nós deixamos Cristo reinar e milagres acontecem em nossas vidas. Por quê? Porque nós nos tornamos instrumentos consagrados, úteis nas mãos do Senhor. Como disse, exalamos o bom perfume de Cristo. Somos como pedras vivas, como vasos de honra nas mãos do Senhor. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, nós somos enchidos pelo Espírito de Cristo. Nós somos felizes, somos satisfeitos, somos cheios de Deus. A nossa relação com o nosso cônjuge melhora, a relação com os nossos amigos no trabalho melhora, tudo melhora quando diminuímos e quando Cristo cresce em nós. Então sim, eu vou ter coragem de orar. Esvazia-me de mim e enche-me de Ti. Agora, o que significa
esvaziar-se. O João, chamado também de Batista, nos ensina. Ele diz no versículo 25, a Bíblia diz, né? Ora, entre os discípulos de João e um judeu, bastou uma pessoa, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Esvaziar-se significa não entrar em disputas. Olhe para João, veja a sua postura, ele não quis entrar nessa disputa. Ele tinha mais seguidores do que Jesus. João Batista tinha mais discípulos que Jesus. E agora, depois de um tempo, Jesus começou a roubar, ou a atrair, ou a puxar os seus discípulos. Então era tremendamente natural que João ficasse com ciúme do seu primo. Aliás, Satanás usa dessa artimanha para dividir a família, e para dividir a igreja, para dividir a empresa, as equipes de trabalho. É muito comum numa família de mulheres, por exemplo, haver disputas entre os cunhados. E essas disputas são fomentadas pelas próprias irmãs, pelas próprias mulheres da mesma família. Porque o meu marido tem tal carro, porque o meu marido comprou tal casa. E o outro lá que não comprou ainda está ralando para comprar também, para não ficar abaixo do outro, porque a sua mulher está cobrando, que quer ser mais que a sua irmã. Diz o texto, entre os discípulos de João e um judeu, Satanás usa pessoas dentro da igreja, como esse judeu, para jogar líderes contra líderes, pastores contra pastores, pastores contra presbíteros e vice-versa. Porque o reverendo Hernandes, esse sim é pregador. Não, o Augustus Nicodemos, esse é um grande teólogo. Não, porque o pastor Luciano Subirá, Ricardo Agreste, começa a citar aí os bambambãs, os bons pregadores que o Brasil tem, graças a Deus. Porque o Lira, porque o Lucas, porque o Zé Antônio, porque o presbítero tal. Lá no trabalho, porque o gerente tal é assim. Lá na escola não, porque a professora tal é assado. O diabo levanta pessoas para suscitar contendas, disputas. Queridos, isso é um laço do diabo para intrigas, ciúmes, disputas. E se eu não estiver vazio de mim mesmo, se você não estiver vazio de si mesmo, você vai ficar louco com essas comparações e eu também vou ficar louco. Imagine eu, um simples pastor aqui de Sorocaba, sendo colocado no mesmo patamar ou em comparação com esses grandes pregadores. E agora está fácil, né? Porque você tem um menu aqui, à la carte, qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer pregador. Se você sabe inglês, você vai buscar lá fora ainda. Misericórdia, se eu entrar nessa vibe aí, eu fico louco. Se você entrar nessas comparações como gerente, como professor, como profissional, como médico, meu Deus. Se o seu ego estiver no trono, então você vai sucumbir a essas comparações. Você vai ficar bravo, você vai entrar em disputas erradas. O próprio Jesus disse lá em Lucas 11, quem não é por mim é contra mim. Então nós podemos entender que também o contrário é verdadeiro, quando Jesus diz quem é por mim, não é contra mim, deixa. João conseguiu ver que Jesus não era concorrente, que na verdade os seus caminhos eram como um trilho de trem, eram paralelos.
que ambos estavam fazendo a obra de Deus. Mas isso só foi possível porque João era vazio de si mesmo. Ele estava esvaziado do seu ego, da sua fama, porque João era famoso, hein? E mais que Jesus ainda, no começo, porque ele veio um pouco antes. A Bíblia diz que toda a Judéia e circunvizinhança desceram ao Jordão e eram batizados por João Batista. Então, o desafio para você nesta noite é: esvazia-me, Senhor, para que eu não entre em disputas erradas, desnecessárias, principalmente com aqueles que são teus, principalmente com aqueles que são meus, ou seja, minha esposa, meus filhos, meus cooperadores na empresa, meus cooperadores na igreja, que estão no mesmo time que eu, jogando para o mesmo lado, para a mesma meta, para o mesmo gol. Esvazia-me, Senhor, para que eu não seja como aquele judeu que tentou causar intriga entre aqueles dois profetas, João Batista e Jesus. Sabe, queridos, nós temos visto muita gente exigente, cristãos exigentes demais às vezes, a ponto de perder 40 minutos de uma mensagem, de uma pregação, por um erro de português que o pregador cometeu, uma palavra errada que ele disse, perde o resto e sai com aquele verbo mal conjugado, com aquela palavra dita errada. Quando estamos cheios de nós mesmos, nós nos damos o direito de criticar alguém, mesmo que não saibamos fazer melhor que ele ou ela. Esvazia-me, Senhor, eu quero ser mais parecido com Jesus, que diante de Pilatos não abriu a boca, não se defendeu. Se Jesus estivesse cheio de si, e ele poderia, porque ele era santo, sem pecado, ele ia acabar com Pilatos, porque Jesus sabia muito bem responder tudo que lhe perguntava. Mas naquele momento ele estava vazio. Sabe por quê? Porque instantes atrás ele orou no Getsêmani: não faça a minha vontade. Ali Jesus se esvaziou e ele disse: faça a tua vontade. Então não entre em disputas. Aquele que está vazio não entra em disputas. João Batista era vazio de si mesmo. Veja a resposta que ele dá no versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Esvaziar-se significa reconhecer que tudo, absolutamente tudo vem de Deus. E o quanto nós precisamos desse reconhecimento, queridos. É comum em nossas conversas nós falarmos ou nós ouvirmos: eu me esforcei, eu levantei cedo, eu trabalhei, eu aconteço, eu faço, eu não sou vagabundo, eu não sou preguiçoso, eu sou bom, eu sou o cara. Só falta dizer uma blasfêmia e falar: eu sou o que sou. Quem conhece a Bíblia sabe o que significa essa expressão: eu sou Yahvé, eu sou Deus Criador. Só falta falar isso, porque é tanto eu posso, eu faço. E queridos, a Bíblia está dizendo claramente a todos nós: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, por que nós colocamos eu na frente de nossas frases? Quem sou eu? Quem é você?
Como diz aquela linda canção, eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. Você é isso, eu sou isso. Tiago 1,17 nos adverte: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes, o Pai das luzes. Como esta verdade está tão clara nas Escrituras. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Nos ensina o salmista no Salmo 24. Porque nós insistimos em estar cheios de nós, cheios de merecimento, cheios de justiça própria. O próprio Jesus afirmou categoricamente: sem mim nada podeis fazer. Mas nós insistimos. Esvaziar-se significa reconhecer que tudo, absolutamente tudo, vem das mãos graciosas do Pai. Volto a falar, isto é Evangelho. Isto é Evangelho. E aí eu me questiono: Senhor, será que eu estou firmado no Evangelho? Ou ainda estou firmado na religião? Na minha fé, o quanto eu vivo o Evangelho e o quanto eu ainda vivo a religião. O quanto as nossas vidas estão firmadas em nós, queridos, ou naquilo que nós fazemos. Nós precisamos muito nos esvaziar. Jesus afirma lá em Lucas, no capítulo 17: assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Bah! Vou repetir. Jesus disse: assim também vocês e eu, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei. E aí eu quero falar isso para as minhas filhas também. Uma delas está aqui. Somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu lavei a louça, eu já lavei a louça. Como se fosse um green card, né? Vou fazer o que eu quero agora, brincar o dia inteiro. Se tiver que tirar o lixo, não vou tirar porque eu já lavei a louça. Olhe bem para mim, queridos. Não sei se está aqui ou se está lá. Se você tiver coragem de fazer essa oração hoje, de furar o balão, você vai parar de achar que o mundo gira em torno de você. Então, eu te pergunto, você vai ter coragem de fazer esta oração? Esvazia-me, Senhor. Se você tiver coragem de fazer esta oração hoje, amanhã, talvez ao sair a porta fora aqui, talvez até aqui dentro, Deus vai testar você. Eu estava estudando essa mensagem, queridos, finalizando essa mensagem na mesa da cozinha da minha casa. Eu cometi um pecado. Eu dei 2 murros em cima da mesa assim. Sabe por quê? Porque no dia 13 de agosto, eu fui no caixa eletrônico e cancelei o meu cartão de débito. E ontem era dia 11 de setembro.
praticamente um mês, e o meu cartão não havia chegado. Na sexta-feira eu passei no banco Bradesco, cancelei de novo. No sábado pela manhã, a Egli recebe uma ligação do porteiro do prédio. Seu cartão chegou. Na hora que eu ouvi isso, eu extravasei a minha raiva. Deus nos prova. Deus nos prova. Se você tiver coragem de fazer. Só que daí o Espírito Santo na hora, me corrigiu. Você vai pregar amanhã para se esvaziar e você está cheio de direitos, batendo na mesa, achando que foi ultrajado, violado. Esvaziar-se significa reconhecer que tudo vem de Deus. A questão não é você. Você não é o centro. Deus é o centro. Terceiro lugar, esvaziar-se significa não querer a glória para si. Parece um pouco com esse ponto aí. No versículo 28, ele diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E aqui, eu digo para vocês que João Batista tinha tudo para inflar o seu ego. João Batista tinha tudo aqui para virar uma estrela, porque as pessoas estavam achando que João Batista era o Messias que há 1000 anos atrás havia sido prometido através do profeta Natã ao rei Davi. Por isso que chamavam Jesus de filho de Davi. Então João Batista, ele teve tudo para explorar a sua fama e a sua glória, mas ele não fez isso. Porque esvaziar-se significa não querer a glória para si. Ele humildemente respondeu: eu não sou o Cristo, eu sou tão somente um precursor dele. Querido, se João Batista estivesse cheio de si, ele aproveitaria a situação para se autopromover, para encher o bolso de dinheiro, para se promover como os profetas e os apóstolos que nós estamos vendo aqui no nosso país, para encher o seu bolso. E aqui eu repito o que eu disse no início: quando somos vazios de nós mesmos e cheios de Cristo, nós não temos necessidade de que pessoas fiquem inflando o nosso ego, promovendo a nossa autoestima pelo viés psicológico. Você sabe quem precisa disso? As crianças. As crianças precisam. As minhas filhas precisam, especialmente a mais nova. Nós precisamos de muita sabedoria e muita psicologia para trabalhar a autoestima das crianças, principalmente na primeira infância, que vai de 0 a 6 anos. Nós precisamos usar sim de sabedoria, de psicologia, para garantir segurança ao coraçãozinho delas, de que elas são amadas incondicionalmente. Mas nós somos maduros, somos adultos na fé. Sabemos bem quem nós somos e aquilo que nos espera na eternidade. Nós somos filhos e filhas amados e amadas do Pai. Nós somos herdeiros de Deus. Sobre nós, a Bíblia diz que repousa toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo, e ainda no fechar da história, nós ouviremos as palavras mais doces e sublimes que um ser humano poderá ouvir: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia! João Batista tinha tudo para aceitar a glória do Messias sobre si, mas ele não fez isso. Ele estava bem resolvido com Deus
ele era maduro na sua fé. Em Lucas 7, Jesus diz o seguinte, preste atenção, se não é verdade o que eu estou falando a respeito de João Batista. Em Lucas 7, Jesus diz sobre João Batista, Jesus diz assim: que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que profeta. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Jesus disse isso a respeito de João Batista. No entanto, João Batista nunca requereu isso de ninguém. Pelo contrário, quando as autoridades ficaram alarmadas com o fenômeno que estava acontecendo à beira do Jordão, quando estava corrente a sua fama entre o povo, as autoridades de Jerusalém, e João Batista estava no Jordão, distante de Jerusalém, as autoridades de Jerusalém foram até o Jordão para questionar João Batista. Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Não, não e não. Não sou nada disso. Simples assim, não sou nada disso. Eles estão falando tudo isso, João Batista, eles estão falando isso, eles querem me promover, mas eu não sou nada. Eu não sou nada, sou apenas uma voz que clama no deserto. E digo mais, eu não sou nem digno de desatar as correias da sandália daquele que vem depois de mim. Oh, glórias! Que humildade, que esvaziamento. Se eu fosse assim no meu casamento, meu Deus, que diferença faria? Então, queridos, Jesus fala a todos nós nesta noite: parem de querer que te aplaudam, parem de querer os louros das tuas vitórias, parem de querer ser o centro, esvaziem-se, não queiram a glória que é minha. Eu sou o Rei, eu sou o Senhor. Paulo, o apóstolo, um super religioso, cheio de si, arrogante, quando Jesus o encontrou na estrada de Damasco, depois de ter o seu coração quebrantado pela presença do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, ele deixou registrado lá em Gálatas, na carta aos Gálatas: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Deixa eu te dizer uma coisa difícil aqui agora. Não se preocupe em ser o menor. Não se preocupe em ser a menor. Porque para Jesus, o menor é o maior. Se você crer, você vai experimentar isso. Pare de reivindicar. Pare de querer pegar no pescoço do outro. Pare. Jesus fez isso. Você viu Jesus pegando no pescoço de alguém? Esvaziar-se significa não querer a glória para si. Você tem coragem de orar hoje: esvazia-me, Senhor? E em último lugar, queridos, esvaziar-se significa alegrar-se
com a vitória do outro. Jesus fala, o João Batista fala isso, que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, e eu vos digo que esta alegria já se cumpriu em mim. Quando eu estava como missionário no Rio Grande do Sul, eu fiz um curso sobre a cultura alemã e a cultura italiana. Um treinamento que eu participei. E quem estava dando essa palestra era um pastor de ascendência alemã, que estava plantando uma cidade, uma igreja no meio dos italianos, na cidade linda de Farroupilha, ao lado de Caxias e Bento, entre Bento Gonçalves e Caxias. Então ele veio para esse encontro e ele deu uma palestra para que nós pastores aprendêssemos um pouco da cultura alemã, da cultura italiana. Trabalha e compra um melhor que o dele. A cultura cristã não tem nada a ver com essas duas culturas. Pelo contrário, o Evangelho, a dinâmica do Evangelho é diferente, porque o verdadeiro cristão se alegra com a alegria do outro. O cristão também vence quando o seu próximo vence. Já aqueles que são cheios de si se entristecem e menosprezam a vitória dos outros. Portanto, nesta noite, se você orar, esvazia-me, Senhor. Se nós orarmos nesta noite, esvazia-nos, Senhor. Nós devemos estar preparados para refugar dentro do nosso coração qualquer sentimento de inveja, de crítica, de desprezo ou de amargura quando nós recebermos a notícia que os nossos vizinhos ou amigos ou colegas venceram e nós ainda permanecemos no mesmo lugar. A religião nos faz ficarmos enrubescidos. Deixa eu traduzir aqui, porque esse é um termo antigo. Avermelhados de raiva. Como eu fiquei ontem, pá! A religião faz isso. Dizendo, por que ele e não eu? Deus, por que ele e não eu? Ele é um pagão, ele não conhece a sua palavra. Ele não está todos os domingos na tua casa, por que ele e não eu? A religião faz isso. O Evangelho nos liberta tanto, que mesmo quando não alcançamos os nossos pedidos, os nossos objetivos, a vitória do outro nos alegra. Os religiosos questionaram Jesus sobre o porquê de seus discípulos não jejuarem. Eles falaram, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Ora, era muito simples para Jesus. Na alegria é para se alegrarem e não para se entristecerem, mesmo que seja a alegria do noivo, ou seja a alegria do outro. Você tem coragem de orar hoje, Senhor, esvazia-me de tal maneira que eu não fico triste quando alcançar menos que os meus amigos? E aí? Tem um dos cânticos que nós cantamos que falou sobre isso. Eu queria
concluir, queridos. João Batista viveu de fato esse esvaziamento. João Batista não entrou no joguinho de Satanás para que fizesse de Jesus o seu concorrente. E João Batista nos ensina uma tremenda lição nesta noite, a maneira como deve ser a nossa vida esvaziada do nosso ego, de nós mesmos, do nosso eu. Eu queria resumir aqui as aplicações que eu fiz nesta noite. Nós não devemos entrar em disputas desnecessárias e erradas quando estamos vazios de nós mesmos. Não entramos, porque nós sabemos que nada é nosso, nada conquistamos, tudo foi pela graça, tudo nos foi dado, tudo veio do céu. E que nós não precisamos puxar ou exigir a glória para nós, porque ela não é nossa. E que nós devemos sim nos alegrar com a vitória daqueles que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Porque qual é o primeiro mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo mandamento? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Se o meu próximo recebe, eu recebo, porque eu o amo e me alegro com a vitória dele. Eu encerro. Paulo nos ensina: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. E isto é Evangelho. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar da mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse e declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Filipenses 2, 5 a 11.